Opa! Vocês estão aí, pessoal? Tudo bem? Desculpa, tava aqui analisando a pele dessa cobra. Aliás, comentando em cobras, temos aqui uma letra para vocês. Letra Z, de zoologia. Sabia que zoologia cai bastante no Enem? Pois é desse assunto que eu vou comentar um pouquinho sobre hoje para a gente conversar sobre zoologia. Pessoal, zoologia é o estudo dos animais. Logia, estudo zoo animais. E na zoologia, a gente aprende algumas características dos grupos animais em especial, quando a gente fala, por exemplo, de características em cada grupo evolutivamente. Então, por exemplo, se eu for pegar aqui, ó, esta estrutura de um quinidário, é uma estrutura aqui de um coral. Os corais são do grupo dos quinidários ou selenterados. Se a gente for comparar este grupo com o das esponjas, as esponjas elas não têm uma estrutura definida de tecidos. Então, os quinidários são um grupo mais primitivo, digamos assim, a apresentarem tecidos, o que classifica a presença de tecidos herdeiros uma novidade evolutiva. Além disso, nos quinidários a gente apresenta sistema nervoso. Ele é desorganizado, ele é um tecido difuso, mas a presença de um sistema nervoso também é uma novidade evolutiva. Se a gente pensa numa água viva, a presença de uma cavidade digestória também é uma novidade evolutiva, visto que os poríferos não têm uma cavidade digestória onde pode ser secretado enzima, também uma coisa de quinidários. E por fim, a presença de uma simetria. A simetria de um quinidário é radial. Se a gente for pegar qualquer outro animal, por exemplo, essa pele de serpente que eu estou mostrando, ou até mesmo, ó, um artrópoda, uma mariposa, como vocês estão vendo aqui, ó, olha que legal. Essa mariposa ela tem uma asa de um lado, uma asa de outro. Uma antena de um lado, uma antena de outro. Um olho de um lado, um olho de outro. Dá para perceber tudo aqui, ó, que eu estou analisando aqui desse meu animalzinho. Essa simetria é dita bilateral. E simetria bilateral é uma novidade evolutiva dos plateumintos, o grupo que tem as planárias, o grupo que tem as tênias verminoses. Aliás, pessoal, a zoologia ela é tão ampla que até mesmo parasitismos são aprendidos nesse grande ramo da biologia. Por exemplo, o grupo dos plateumintos que eu comentei, nós temos alguns vermes que são parasitas. Por exemplo, a Taenia saginata, a Taenia solium, causadoras da verminose do dito teníase. Quando a gente ingere quando a gente ingere larvas desses vermes na carne contaminada de porcos ou de vacas. A gente também encontra vermes no grupo dos ascaris, do Ascaris lumbricoides, os nemateumintos. Como é o caso aqui esquisito desse daqui que parece um vermezinho, né? Ó, olha, uma lombriga. As lombrigas, pessoal, apresentam-se no grupo dos nemateumintos. E os nemateumintos, eles são animais que têm corpos cilíndricos, também têm simetria bilateral. Mas diferente lá das planárias, são animais que são enterozoários completos. Têm boca e ânus, assim como os insetos, assim como nós vertebrados. Aliás, se for pensar em vertebrados, o grupo dos répteis e o grupo dos anfíbios são mega interessantes para a gente falar de características evolutivas. Isso porque estes grupos apresentam adaptações ao ambiente terrestre. Se a gente for comparar dentro dos vertebrados, os animais com vértebras, as características que eles têm ao longo da evolução, os peixes, por serem animais aquáticos, não apresentam patas, por exemplo. A presença de patas pela primeira vez, que é algo que a gente encontra nos anfíbios, é uma característica evolutiva e mega importante para o ambiente terrestre. Da mesma forma, a gente precisa de uma respiração diferente, visto que nos peixes é branquial, uma respiração que dá para fazer embaixo d'água, mas fora dela não. Os anfíbios são os primeiros grupinhos de vertebrados a terem uma respiração pulmonar. Ainda dependem muito de água, porque a respiração pulmonar deles também é pulmocutânea, uma respiração através da pele e que, portanto, tem uma pele muito fininha, que pode desidratar facilmente e, portanto, tem que estar 100% úmida. Agora, olha o barulho que vocês estão ouvindo da pele desta cascavel que eu tenho aqui na minha mão. A pele de um réptil é extremamente queratinizada, igual a nossa, inclusive, cheia de queratina. É uma pele impermeável, seca, que não desidrata facilmente no sol. Então, uma adaptação ao ambiente terrestre seco que a gente encontra em répteis. Além disso, répteis e aves compartilham ovos calcários, ovos com casca. Se a gente for comparar com os anfíbios, que têm um ovo gelatinoso, o ovo com casca protege o embrião de desidratação, cheio de anexos que podem nutrir o embrião durante o seu desenvolvimento.
Além disso, há patas com garras. As patas de anfíbios agora são garreadas. Aí você fala, ué, Rafa, uma serpente não tem patas. Mas isso é uma característica perdida neste grupo. A presença de 4 patas caracteriza os tetrápodas, que são um grupinho que tem as serpentes, as aves, os mamíferos, os répteis. Então a perda de patas é uma característica que a gente encontra nos répteis e também mega interessante para a gente trabalhar e conversar no vestibular. Porque muita gente acha que répteis é um grupo primitivo, que as cobras, né, as serpentes, são um grupo primitivo de répteis. E aí as patas foram surgindo depois. Na verdade, não. Um animal mais primitivo seria um animal anfíbio, que já é com 4 patas. Então a perda de patas é que foi apresentada, né, em alguns grupos de vertebrados. Ai, pessoal. Aliás, a fecundação interna também é uma característica importante, que aliás dá para trabalhar com quando a gente relaciona-se com plantas. Em répteis, a fecundação é interna, dentro do ser vivo feminino que produz óvulos. O macho joga os gametas masculinos dentro da fêmea e lá dentro dela é que acontece a fecundação. Se a gente for comparar com peixes ou com os anfíbios, os gametas masculinos e femininos são liberados no ambiente. E no ambiente é que tem que estar sorte para haver a fecundação. E aí eu posso comparar com a botânica quanto à estrutura do tubo polínico. Porque a estrutura do tubo polínico também eleva os gametas do grão de pólen de gimnospermas e angiospermas, pinheiros e plantas com flores e frutos, até o oosfera, que é o gameta feminino na região do saco embrionário. Da mesma forma, o ovo, que eu comentei de répteis, é uma estrutura super parecida e comparável à semente da botânica. A semente que existe somente nas gimnospermas e nas angiospermas é uma estrutura com casca, ovo calcário e uma casca de tegumento. E material nutritivo. No caso de animais, o vitelo. E no caso das sementes, o endosperma, que nutre o embriãozinho até o seu desenvolvimento completo. Pois é, pessoal. Vocês estão vendo o quanto que a zoologia é diversa e importante. A zoologia, pessoal, e quanto ao que eu acabei de comentar sobre as novidades evolutivas, é um ramo bastante cobrado em vestibulares de forma geral. E no Enem, o foco geralmente é em novidades evolutivas. Quando não, o grupinho que eu mostrei aqui para vocês, ó, o grupinho dos artrópodes. Olha aqui uma equidise de uma aranha, uma tarântula, e aqui essa mariposa grandona. Se tem uma coisa que eu adoro e tenho aqui nas minhas coleções, são corpinhos de bichos, para eu dar aula e explicar para eles, para os meus alunos, mostrando esses corpinhos. Os artrópodas, pessoal, são animaizinhos que foram muito cobrados em vestibular, principalmente por uma característica que é do grupo, a presença de metamorfose. Esses animais, ao longo do seu desenvolvimento, eles vão trocando a sua casca, seu exoesqueleto de quitina. E esse esqueleto que protege o animal, impede a desidratação e impede também o seu crescimento contínuo, tendo a necessidade de fazer mudas, ou seja, a troca de equidises, que é o que aconteceu com essa aranha aqui. Isso aqui é só a pele dela, não é a aranha. É só a pele que ela trocou. E essas mudas, no caso de insetos, como é o exemplo dessa mariposa, como é o exemplo de borboletas, as mudas também observa-se metamorfose. Animais, por exemplo, como a borboleta, como as mariposas, possuem um estágio larval que entra numa crisálida, numa pupa ou num casulo e se torna um animal adulto, geralmente alado. E este animal adulto alado se alimenta de coisas diferentes do estágio larval. Por exemplo, uma lagarta se alimenta de folhas enquanto uma borboleta se alimenta de néctar. As duas fases de um mesmo animal podem conviver no mesmo ambiente sem competir por alimento, sem competir entre nichos ecológicos. Uma característica essa que já foi cobrada no Enem quanto a esse aspecto dos animais holometábolos, dos insetos que têm metamorfose completa. Gafanhotos, por exemplo, têm metamorfose, só que é uma metamorfose mais sutil. A ninfa é diferente do adulto, mas eu não vejo uma diferença tão brusca como uma lagarta de borboleta e uma borboleta alada, por exemplo. São animais ditos hemimetábolos, o gafanhoto, a barata, que existe uma diferença entre o estágio jovem e o adulto, só que não tão brusca. Assim, não acontece nada quanto aos animais que não têm metamorfose, os insetos ametábolos, como é a traça de livro.
O animalzinho que sai do ovo é praticamente o mesmo quando comparado ao animal adulto, no entanto, de tamanhos diferentes. O adulto é maior, o inseto que saiu do ovo é menorzinho. Novidades evolutivas, artrópodes. E aí, quando eu falo de artrópodes, não se esqueça do Aedes aegypti, um inseto mega famoso e que eu posso novamente envolver a relação com parasitismos. Os parasitismos, no caso agora, virais. O Aedes aegypti é o grande vetor de várias doenças, como é o caso da dengue, chikungunya, na África ele pode transmitir a malária, a zika, várias doenças transmitidas por um mesmo animal, que aliás é mega frequente e perguntado quando a gente fala em vestibulares, em especial falando dos artrópodes. Pessoal, zoologia é um dos meus ramos favoritos. Eu adoro estudar os animais, os aspectos, as suas características. Olha aqui as penas de aves que eu adoro também, acho tão bonitas. E eu espero que vocês gostem também e estejam preparados e atentos para as provas futuras do Enem quando a gente trata sobre esse assunto. Não deixe de estudar as novidades evolutivas, os aspectos importantes da disseminação de doenças pelo Aedes aegypti e também as características dos artrópodes. Coisas bastante perguntadas em vestibular, junto com as características de novidades, por exemplo, dos cordados, os animais vertebrados que possuem vértebras como répteis, anfíbios, mamíferos, peixes e aves. Espero que tenham gostado. Eu sou o professor Rafa, professor de Biologia, te dando dicas importantes para o Enem 2023. Até uma próxima, pessoal!